E olha só quem está aqui na garagem, na verdade, nas ruas da Boa Sava, onde acabamos de gravar um comparativo deste cara aqui, o JAC EJ7, contra aquele cara lá, Honda Accord híbrido. Vocês verão em breve no Automais, mas eu quis aproveitar a ocasião aqui para ter o meu primeiro contato mais demorado com essa nova fase da JAC Motors no Brasil, ou JAC Motors mesmo, em bom português, que é marcada por carros 100% elétricos, um foco total aí na eletrificação. Lembrando que a JAC chegou ali pelos idos, aliás, de 2012, 13 no Brasil, apostando no que as marcas chinesas sempre apostaram, né? Que foi bom custo-benefício, carros muito bem equipados, não tão bem construídos, não tão bem engenheirados assim, mas que ofereciam muito equipamento pelo preço. E com isso a JAC fez sucesso, chegou a vender mais de 50 mil unidades por ano no Brasil, um volume bastante interessante. Mas quando o mercado mudou, a questão do inovar alto, a necessidade de ter uma fábrica no Brasil, e o nosso mercado foi para o buraco, a gente teve aí uma retração, né, de 2014 para 2018 de mais de 50% no nosso mercado, e a JAC sofreu muito e realinhou a sua estratégia, o seu posicionamento, focou aí em carros 100% elétricos no Brasil. Ainda, evidentemente, a gente está falando de volumes muito baixos, porque carros 100% elétricos ainda vendem muito pouco no nosso mercado, mas em contrapartida não dá para negar que a JAC evoluiu muito em termos de posicionamento, qualidade e preço também dos seus produtos. Esse JAC EJ7 é seu hoje por mais de 260 mil reais. Isso é caro? Isso é barato? É preciso ter muita... Bom, barato evidentemente não é, né? Mas o que está por trás desse preço aí? Qual é a coerência desse preço? A gente precisa deixar muito claro que motores e principalmente baterias elétricas, eu vou mostrar para vocês agora o motor elétrico desse carro aqui, que tem até uma característica rara, né? Quando a gente tem carros com powertrain elétrico, nascidos na origem, né, como projetos elétricos, você consegue sair da caixa, digamos assim, na hora de posicionar o carro. Aqui a gente tem um carro que na origem é um carro a combustão. Olha só que interessante, o motor totalmente numa posição convencional. Aqui dá para ver como o motor elétrico é menor que o motor a combustão, são menos partes móveis, né? O carro foi testado lá no Aras Curitiba, tá um pouquinho sujo, mas temos aqui um motor que entrega mais de 180 cavalos, mas principalmente entrega 35 kg de torque de forma sempre instantânea, o que faz com que esse carro acelere de 0 a 100 na casa de 6 segundos, o que fez com que a JAC, no evento de lançamento, levasse para a pista junto com ele carros como Audi A4, Mercedes Classe C, BMW Série 3, e sim, o Jacão deu fumo neles, nas versões a combustão, é claro, porque aqui a gente tem um carro elétrico com torque instantâneo em baixa, mas a forma que ele joga esse torque no chão não é tão refinada assim, já a gente fala mais sobre isso. É um carro grande, são quase 4,80 m de comprimento, 4,77 m se não me engano, mas olha só que interessante, ele na verdade, muitos equipamentos do Automais aqui, na verdade ele é um hatchback, né? Lembra um Audi A5, a gente tem a tampa traseira abrindo junto com a janela e bastante espaço no porta-malas, um porta-malas bastante generoso. É um carro grande e que, em termos de dimensões, já que a gente comparou ele com o Accord no Automais, ele tá mais para Accord do que para Civic. Ele é bem maior do que o que aqui no Brasil se costuma chamar de sedã médio. Isso se reflete aqui também na traseira e não dá para negar, né? Por mais que o carro tenha assim um visual original, ele bebe muito de carros como o Nissan Sentra e Versa nessa coluna C aqui. Essa vigiazinha com o hatchback lembra carros como o próprio Tesla Model S, que quando a gente vem aqui para o banco de trás, onde tem um espaço bastante razoável, né? Mesmo com a caída mais cupê do teto aqui, tem um ressalto para a cabeça caber bem, mas quando você olha aqui para o painel, não dá para negar que a Tesla está tentando, aliás, que a JAC está tentando fazer aqui uma espécie de Tesla Model S para mercados em desenvolvimento. O próprio banco inteiriço aqui, o próprio design do apoio de cabeça lembra muito os Tesla. A gente tem aqui um refinamentinho com uma padronagem meio ao estilo Bentley nas portas, mas é um carro que passa a sensação de ser muito bem construído, apesar de que, evidentemente, a gente só vai saber do quão boa é essa construção
daqui a 100 mil quilômetros, daqui a alguns anos, mas também não custa lembrar que uma das montadoras com maior índice de problemas aí no início da vida nas mãos do usuário é a própria Tesla, né? As montadoras 100% elétricas ainda não estão no mesmo padrão de controle de qualidade, de consistência na construção das montadoras tradicionais. Isso aí as estatísticas comprovam lá fora. Aqui dentro o único pecado maior para mim é realmente o volante, né? O mesmo volante de todos os jack. Essa gradezinha aqui tem lugar num carro de 70 mil, não num carro de 260 mil, por exemplo, mas eu estou sendo um pouco preciosista. A central multimídia alta e vertical aqui também, evidentemente, lembra os Tesla, mas não é responsiva e intuitiva como em um Tesla, mas evidentemente o rival do jack EJ7 não é o Tesla Model S, que nos Estados Unidos custa 100 mil dólares. Esse aqui é um carro para custar na faixa de 30 mil dólares, né? Mais ou menos isso aí, se você considerar imposto de importação para um carro que chega aqui custando 260 mil. E a Jaque bateu muito nessa tecla no lançamento desse carro no Brasil, que ele é o primeiro carro elétrico do mercado brasileiro que não custa mais do que os equivalentes a combustão. É claro que quem está colocando o EJ7 no mesmo patamar de carros como Audi A4, Mercedes Classe C e BMW Série 3 é a própria Jaque, mas de fato aqui você tem até o peso de 1.650 quilos, não é um peso muito acima do equivalente a combustão, né? Então o que a Jaque está batendo muito na tecla aqui é que é um carro que começa a entregar um custo-benefício e as próprias estatísticas, os números do carro muito semelhantes aos carros equivalentes à combustão, e nisso não dá para negar. Se você pegar a ficha técnica, os números de desempenho, os números de potência e torque, o número de peso e o próprio número do preço é muito parecido aqui entre um carro 100% elétrico e um equivalente ou um concorrente, quando a gente fala em preço, né, concorrente, levando em consideração o preço, a combustão. Mas bora botar esse cara aqui em movimento. Juntem-se aí ao Tetão, sempre fruto de muita dieta e treino, e vamos falar um pouquinho mais de Jaque EJ7. A gente precisa falar sobre eletrificação e mercado chinês, galera, porque aqui no nosso Brasil, em que olhar para fora não costuma ser hábito, nem de quem faz as nossas políticas, nem de quem consome muito conteúdo automotivo. Essa falta de hábito de olhar para fora acaba gerando aí certas distorções. Vamos desdistorcer essas distorções. Primeiro, dispa-se dos seus preconceitos sobre o carro chinês, porque quando a gente fala de carros 100% elétricos, o mercado chinês está muito, mas muito na frente do mercado brasileiro e está na frente da maioria de outros grandes mercados do mundo, inclusive o americano. O percentual de carros 100% elétricos na China hoje é bem maior do que nos Estados Unidos, e não custa lembrar que o mercado chinês já é o maior mercado do mundo automotivo em volume, faz um tempo que passou os Estados Unidos. Então, carros como os BYD, que eu mostrei recentemente aqui no canal e gerou bastante polêmica, o BYD Han e BYD Tan, e os próprios Jaque, são carros que na China já vendem em volumes bastante significativos, casa aí de centenas de milhares de unidades por ano. Por que eu estou dizendo isso? O know-how dessas marcas para fazer carro elétrico é sim muito bom, tanto é que a mais nova proprietária, controladora da Jaque Motors é ninguém menos do que a Volkswagen. Sim, a Volkswagen adquiriu o controle da Jaque porque a Jaque tem uma expertise que as montadoras premium europeias ainda não têm, que é o de fazer carro elétrico barato para conseguir fazer volume. Porque parece que a eletrificação está muito distante da realidade brasileira, porque sim, o ticket de entrada na maioria dos carros elétricos que são trazidos para o Brasil por marcas premium é sim muito alto. Mas o nosso glorioso, amado motor a combustão já tem uma data marcada com São Pedro. Ele é um cabra marcado para morrer. Então quem quiser vender carro em volume, em mercados em desenvolvimento, onde a renda média é baixa, vai ter que aprender a fazer carro elétrico barato, para poder cobrar barato e vender em quantidade. E isso a Jaque já faz bem há bastante tempo. Uma façanha que o Granciano conseguiu fazer ali. O que, é claro, não significa que o nosso glorioso Jaque EJ7 não tenha seus defeitos. Eles são bastante relevantes ainda, principalmente quando você coloca o Jaque EJ7 na mesma prateleira de carros como Audi A4, Mercedes Classe C. Se ele custa a mesma coisa que esses carros, vai se esperar dele um refinamento semelhante a esses carros. E ele não vai entregar isso, porque na verdade o powertrain elétrico, as baterias,
custam muito mais do que os equivalentes a combustão hoje ainda. Então, para você ter um carro elétrico que oferece desempenho semelhante, dimensões semelhantes, etc, etc, de um carro a combustão, que é o que a Jaque ressalta bastante, enfatiza bastante em relação ao EJ7 versus os sedãs médios premium do nosso mercado, você vai ter que abrir mão de outras coisas para essa conta fechar. Afinal, você precisa cobrar mais pelo powertrain, o powertrain é mais caro. Então, o EJ7 ele é sim um carro bastante cru em alguns aspectos. O mais notório aqui é o nosso glorioso torque steer aqui, ó. Uou, eu dou o pé, afinal são 35 kg de torque a 0 RPM. Vocês ouviram aí os pneus lixando, ó, vamos botar de novo. É uma festa no controle de tração aqui, porque a suspensão é macia, prioriza o conforto, né, bem ao gosto chinês. E aí na hora que você tem que colocar essa tração toda para baixo, ela não sai de forma 100% equilibrada entre esquerda e direita. O que acontece? O carro esterça, o carro quer ir em outra direção que não a linha reta, ó. Até quando você faz isso em curva, né, ele dá uma patinada boa, você sente. Não é uma coisa assim, um grande pecado. Vou dizer um outro carro que faz muito isso, que historicamente fazia isso, Mini Cooper S. É uma característica de carros de tração dianteira com muita potência. Se eles não tiverem uma geometria de suspensão pensada para evitar isso, eles acabam tendo o famoso torque steer. Você sente aqui o volante, olha, ó, querendo, o carro meio que acelera, dando uma passarinhada aí em baixas velocidades. Mas, também sendo bem honesto, não é esse tipo de uso que o consumidor de um sedã familiar elétrico vai fazer, né? Onde o Jaque EJ7 também deixa um pouquinho a desejar é na autonomia, né? 402 km é sim uma autonomia bastante boa para a realidade atual do mercado elétrico, mas se a própria Jaque está fazendo essa régua aí de dizer que o EJ7 é um carro que não precisa abrir mão de nada versus os rivais a combustão, você precisa de um pouco mais de autonomia no carro 100% elétrico no Brasil para ele ser viável e atraente, né? O próprio Accord híbrido que a gente trouxe aí, que tem um motor a combustão abastecendo as baterias, ele tem mais de 800 km de autonomia. Então, o range anxiety, né, a ansiedade da autonomia, continua existindo aqui. Resumo da ópera, eu acho que é um carro bastante competente. Não dá para negar que é um salto imenso o que a Jaque fez nos últimos 7, 8 anos. Ela realmente está em condições de brigar com marcas generalistas aí consagradas do mercado mundial, justamente porque na China o volume de produção e de venda é muito grande. Essas marcas estão fazendo desenvolvimento em larga escala há bastante tempo e dá para dizer que elas sim chegaram lá em muitos aspectos. Óbvio, o design, tanto interno quanto externo, ainda é um pouco derivativo. Além de ser meio derivativo, não é extremamente inspirado, não são carros ainda bonitos, atraentes, na minha visão. Mas posso dizer que é um mau negócio você comprar um Jaque EJ7? Não, sabe por quê? Se você quer um sedã 100% elétrico, se você quer viver a fantasia de estar morando na Califórnia, como quem dirige um Tesla e ter um carro que te dá essa experiência de eletrificação total em um formato de sedã abaixo de 300 mil reais no Brasil, hoje sabe quais são suas opções além do Jaque EJ7? Pneu, rosca, nenhuma. Então a Jaque está assim na frente na questão de trazer a eletrificação a preços mais acessíveis e ir seguindo aí nessa catequização do mercado brasileiro, porque no fim das contas, galera, como eu já falei várias vezes, o motor a combustão vai ser proibido nos principais mercados do mundo. Por causa disso, ele vai ser extinto em todos os mercados do mundo, em diferentes janelas de tempo. Em alguns mercados, como o brasileiro, vai demorar mais, mas ele vai sim acabar. E marcas que estão saindo na frente nessa questão da eletrificação total tendem a, quando a gente olha para uma curva aí de 5 anos, 10 anos, 15 anos, tendem a se dar bem no médio e longo prazo. E claramente parece ser essa a aposta da Jaque, uma aposta tão acertada que atraiu o interesse simplesmente da maior montadora do mundo, o grupo Volkswagen, que agora controla também a Jaque Motors. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o like, comenta o quão você se sente revoltado com a ideia de um chinês de 260 mil reais, mas não esqueça que nós estamos falando também de um carro 100% elétrico e dentro desse contexto, só para trazer um pouco aí para a realidade desse mercado específico de carros elétricos,
o Jaque EJ7 traz muito mais desempenho, muito mais espaço, muito mais porte e preço semelhante a carros como Fiat 500 elétrico e Mini Cooper elétrico. Ou seja, os chineses continuam na velha e boa receita consagrada por eles mesmos de entregar mais por menos. Concorda, discorda? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe youtube.com/Cássio Cortes com seus parças e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço, e não esqueçam de procurar também o comparativo do Jacão aqui contra o Accord híbrido lá no Automais.